E eu quero aproveitar esse momento especial, aonde nós declaramos ao nosso Deus que queremos adorá-lo, louvá-lo, obedecer em todo momento, não importa que situação você esteja. O Senhor conhece o seu coração nesta manhã, sabe o modo que você veio, alguns alegres, felizes, outros muitas vezes abatidos, tristes, pelas circunstâncias não tão favoráveis, alguns enfermos, alguns sem esperança, mas agora é a hora que nós estamos diante daquele que fala e as coisas acontecem, daquele que diz e há poder na sua palavra, que é o nosso Deus. Ele está neste lugar, ele foi adorado, exaltado, glorificado, e a graça dele manifesta neste momento. Eu não sei como você entrou, mas o Senhor conhece o seu coração, sabe a luta que você está sofrendo, sabe também a alegria que você quer chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou feliz, essa semana foi uma semana ótima. Alguns nem tantos, não é isso? Chegam aqui e falam: Senhor, minha semana gostaria de esquecer. Mas não importa a circunstância, importa que você está diante do Deus Todo-Poderoso. E se você quer colocar algo diante do Senhor, se coloque em pé e nós vamos orar. E o Senhor, cheio de graça e misericórdia, que visita o seu povo no meio da congregação, sabe o que você precisa. Ele vai dar ordens, não porque eu estou falando, eu não tenho poder nenhum para isso. A única coisa é que eu creio no poder, eu creio no poder da oração, eu creio nas mãos que se levantam diante de Deus em clamor. E agora é a hora de você derramar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, muito obrigado por tudo que eu recebi essa semana. Fala com Deus, aí no seu íntimo. Conta para Ele. Conta. Põe para Ele. Fala para Ele o que você precisa nesta hora. Diz para Ele o quanto você confia na graça e na misericórdia dEle, e o quanto você precisa dEle nesse instante, suprindo as suas necessidades físicas, suprindo as suas necessidades emocionais, suprindo as suas necessidades espirituais. Por isso, Pai, nesta hora, tem misericórdia da tua igreja reunida neste lugar. Move com a tua graça, a tua paz, a tua bênção. Dá ordem aos teus anjos de trazer, Senhor, as bandejas daquilo que o Senhor tem reservado, porque o Senhor diz que tem reservado para nós, e muitas vezes não recebemos porque não pedimos, mas nesta hora nós clamamos ao Senhor: abre as janelas dos céus e derrama sobre a tua igreja neste local, da graça, da paz, da misericórdia que necessitamos. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração, para prosseguirmos mais uma semana de vitória, debaixo do teu amor, da tua graça. Fica conosco, Pai, e fala mais uma vez conosco neste dia, de uma forma tão especial. Senhor, eu te agradeço pelo mover do teu Espírito no nosso meio, pelo quebrantar de coração, pelo derramar diante de ti, sabendo que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecemos isso e declaramos isso, que somos totalmente dependentes do Senhor, e precisamos do Senhor a cada minuto. Precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Por isso te agradecemos, Pai, por este momento, aonde podemos adorar e glorificar o Senhor, aonde podemos sentir a paz que excede todo entendimento. Que todos os problemas agora se vão, para que nós possamos ouvir a tua voz de uma forma especial, mais do que nós já ouvimos através das canções. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Você crê? Então dá glória a Deus, irmão. Amém. Queridos, você pode sentar. Nesta manhã eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus, ok? Você já parou para pensar? Você já parou e falar assim: que Deus maravilhoso é esse? Que poder é esse? Eu fico imaginando aquele chinês, que eu não sei o nome dele, que inventou a pólvora. Foi o chinês, né? É, que tem tudo o olhinho puxado, a gente...
Você pode imaginar, ele chega lá e aquilo pegou fogo, daí puseram numa caixinha e aquilo explodiu. Pá! Fez, né? O que nós chamamos de beretinha, né? Pá! Que dava para segurar na mão, assim. Eu tenho a força. Mas aí o cara já começa a colocar numa caixinha maior até chegar numa dinamite. Você pode imaginar o poder que tem? E um poder destruidor. E aí então cria uma bomba atômica. Fica lá guardadinha até que um dia eles resolvem soltar um pouquinho só lá no Japão. Pum, o estrago que fez. O poder que tem algumas coisas criadas pelo homem. Poder de destruição. Mas eu quero falar sobre um Deus que tem o poder de criação, de trazer bênção, de arrebentar o inferno, mas de abençoar a sua igreja. Amém? É esse Deus que eu quero falar dessa manhã. E nós podemos olhar para a palavra de Deus, e eu preciso olhar com fé. Quando eu olho para a palavra de Deus e crer, aquilo que aconteceu no passado, acontece hoje. Nós temos um Deus que não é o Deus só de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus daqui hoje, do Paulo, da sua vida. É o mesmo, não mudou a sua graça, o seu poder, a manifestação do seu amor por nós. Ele é o mesmo. E é desse Deus que nós precisamos parar e pensar. E a gente olha para a palavra de Deus, né, e vê que o Senhor, Ele fala e as coisas acontecem. Ele olha para a sua vontade e diz, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Ele diz para que o mar não passe daquele ponto de terra, e aí ele vai, põe as divisões, ele vai falando e as coisas vão acontecendo, e do modo que ele falou. A única coisa que ele fez com as mãos foi o próprio homem. Ele diz, opa, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele põe a mão, porque nos amou. E ele tinha algo especial para a nossa vida. É por isso que, muitas vezes, nós olhamos e falamos, mas por que a situação do mundo está? Porque o diabo nos odeia. Porque Deus nos amou a um ponto de nos criar com vontade, com decisão, que lá nos céus eles não têm. Ele quis ter, e Deus falou, aqui não, mano. Aqui não. Fora. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Deus chega para Abraão e dá uma promessa para Abraão, e a gente vê no decorrer da história tudo acontecendo de acordo com Deus falou, em ti serão benditas todas as nações. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. É por isso que nós vemos as guerras hoje acontecendo, porque aqueles que abençoam o povo de Deus estão sendo abençoados, mas aqueles que vão contra vão sempre de mal a pior, e nós vemos essa guerra, porque está ali. A palavra de Deus se confirmando, e ele diz, vocês serão como areia do mar. A gente vê judeu para tudo quanto é lado, né? Agora contando com o povo de Deus e o novo Israel, então estamos maiores ainda. A palavra de Deus se cumprindo, tudo que ele fala, acontece. Tudo que ele fala. Tudo que ele prometeu para a sua igreja, vai acontecer. Tudo que ele prometeu para aqueles que o buscam, vão acontecer. E aí nós começamos a olhar, que o profeta começa a falar, e Deus leva ele para um lugar, aonde está lá aquele monte de ossos secos, e aí ele olha para aquela situação e vê, não tem mais jeito. E Deus então chega para ele e fala, profetiza, fala daquilo que eu estou mandando. E ele começa a profetizar naquele vale de ossos secos, e a Bíblia diz que começa aquele barulho de ossos se juntando, depois vão juntando os músculos, as carnes, e voltando um grande exército. É o poder da palavra de Deus agindo na vida do ser humano, a ponto de fazer com que ossos secos, como nós éramos antes de Jesus, ter hoje vida e vida abundante. É o que Deus faz quando entra na nossa vida. Quando a gente olha para a palavra pregada pelos apóstolos, Jesus diz, toda autoridade é me dada e eu dou para vocês.
Vocês vão falando e as coisas vão acontecendo por onde vocês passarem. E isso não terminou, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores do que aquilo que o próprio Jesus fez. É que muitas vezes nós não cremos no poder da palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu. Mas precisamos abraçar isso de uma forma tão tremenda. E aí nós encontramos que Deus está falando que viria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E aí a gente abre a Bíblia em João capítulo 1, verso 14. E o texto diz assim: e o verbo, isto é, a palavra, aquilo que Deus agiu e falou, e diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra se torna carne e habita entre nós. A Bíblia está comparando aqui Jesus com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo foi criado, ele mesmo diz, tudo foi criado por causa dele e para ele são feitas todas as coisas. E nós olhamos para a palavra de Deus e precisamos crer que tudo aquilo que Deus prometeu ainda está valendo, não caducou. Porque muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, não importa, né, quais são as lutas que nós passamos, mas você não é o azarado da vez, de que pegou agora, né, alguma coisa e falou, venceu o ano passado. A sua Bíblia não tem data de validade, porque a palavra de Deus diz que ela dura. Todas as coisas vão passar, mas a minha palavra não passará, vai se cumprir. Nós como igreja precisamos crer que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, quando nós estamos servindo, por isso que Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, por isso vão, e vocês vão ver o poder de Deus manifestado através da vida de vocês. E quando nós começamos a pregar o Evangelho, como nós começamos a anunciar, a buscar o Senhor, Satanás se levanta, mas ele se levanta para cair, porque Deus vai te dar a autoridade e poder, porque Ele falou isso. E os dons que nós precisamos para o serviço vêm sobre nossas vidas. Aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nós estamos correndo atrás daquilo que Deus falou para não correr. Tem gente que trabalha, porque ele precisa pôr na casa dele a comida, precisa pôr roupa, precisa disso, precisa daquilo. Mas eu não sei se eu tenho amanhã. Mas eu tenho hoje que preciso servir ao Senhor. E nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz, se nós trabalharmos, o Senhor nos abençoa. Abençoa ou não abençoa? Agora, se você for querer ficar em casa e esperar as coisas caírem do céu, pode ser que um avião caia, né? Porque hoje está caindo avião direto. Mas as bênçãos de Deus não, Ele disse, você vai caminhando, amando ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. E as bênçãos do Senhor vão te alcançar. É palavra de Deus. É bênção de Deus para a nossa vida. Quando você faz a obra do Senhor, tudo aquilo que você necessita, físico, material e espiritual, Deus vai abençoando e suprindo as nossas necessidades. Eu preciso crer nisso. E é interessante que a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne. Quando a gente fala em verbo, né, o verbo sempre vai indicar o quê? Quem tem algum professor de português aqui? Uma ação. Muito bem. Não é isso? O verbo sempre vai indicar uma ação. Então, quando diz o verbo se fez carne, isso é, a ação de Deus se manifesta em carne para mostrar o grande amor de Deus para com a nossa vida. Quando a gente olha para o que Jesus fez, para aquilo que Deus fez para a nossa vida, nós precisamos entender que é o poder de Deus se manifestando em graça e misericórdia. Porque desde que o homem pecou, ele não tem condição de fazer nada para agradar a Deus.
Então agora Deus age em favor. O poder da sua palavra, o poder do verbo divino vem a este mundo e mostra a ação do amor de Deus para conosco. Porque não ficou só em palavras. Eu sempre falo, né? Às vezes o casal fica um falando para o outro: eu te amo, eu te amo. Mas nunca demonstra em nada, meu. Demonstra em ação, né? Traz pelo menos um sorvete nesse dia de calor. Faz alguma coisa que demonstre: olha, lembrei de você. Está aqui, ó. Faz algo, né? Lembrei de você. Está aqui um cheque de R$1.500. Opa, aí você vai ver só a demonstração de amor da outra pessoa que recebeu. Muito bem. João Calvino, ele escreve e diz assim: que não existe nada do homem na Bíblia, porque tudo vem de Deus. A Bíblia diz que Deus usou homens para escrever aquilo que Ele quer. O seu programa não muda. Ele vai usar pessoas, e usou no passado, e eu vou dizer que usou de diferentes formas, pessoas economicamente diferentes, com educações diferentes. Nós temos um Isaías que vivia no templo, provavelmente primo lá do rei, mas temos um Amós, que era um coitado que ficava lá na roça, com o seu boi, para arar a terra. E quando Deus chama, é interessante, que ele vai lá, queima a carroça, mata o boi e sacrifica a Deus. Era o seu sustento, mas ele diz agora: eu vou viver na promessa de Deus. Gente, haja fé, e nós precisamos disso nos dias de hoje. Saber que Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Ele falou no passado e aconteceu. Fala hoje e vai acontecer na nossa vida. Deus quer nos abençoar. Deus quer a sua igreja estabelecida de uma forma tão tremenda que precisamos crer nisso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós podemos entender, primeiramente, que Deus fez com que o seu verbo divino, a sua palavra, se fizesse carne e habitasse entre nós. O amor de Deus foi manifesto através de ação, ok? Nós precisamos entender isso. Não adianta eu vir na igreja só e ficar falando: não, eu amo Deus. E o que você está fazendo? No que você está agindo? Demonstrando o amor de Deus que foi revelado sobre a sua vida. O poder de Deus quer manifestar através de você. Deus quer usar você para que as pessoas possam ver a luz brilhante de Jesus Cristo através da sua vida. A palavra de Deus é poderosa para muitas coisas que podem ser aplicadas na nossa vida. Está aqui este livro maravilhoso que nós precisamos aplicar, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nos santifica. Tem gente que é assim, ó: quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais longe eu estiver da palavra, mais perto do pecado. Então, a palavra de Deus me santifica. Quanto mais eu estou perto desta palavra, quanto mais eu estou em oração, esta palavra me santifica. E isso está escrito em João 17. A palavra limpa o coração do homem. A palavra tem poder, diz que é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ou ela vai trazer salvação para a vida da pessoa, ou vai trazer condenação. A palavra de Deus diz que nós precisamos profetizar esta palavra, pregar a palavra, porque ela é uma espada. E as pessoas precisam conhecer essa espada. Uma vez, eu estava dentro do carro, esperando meu irmão vindo da faculdade. Eu saía da escola e esperava ele ali no Ferreira. Estava dentro do carro. Foi a primeira vez que um policial me abordou. Eu estava dentro do meu carro, dormindo. E aí eu só ouvi o tuk-tuk. E quando eu olhei, era uma 765 batendo
batendo no vidro do carro, e o cara falou, abre aí, mano. Aí eu abri o vidro, aí ele falou, tem alguma arma aí? Eu falei, tem na minha bolsa. Aí ele foi mais para trás, aí eu falei, tem uma espada. Aí o policial falou, que espada? Aí eu peguei a bolsa, dei para ele, pode abrir. Aí ele abriu, né, era a minha Bíblia. Aí ele falou, mas que brincadeira é essa, cara? Aí depois eu falei, nossa, falei errado, bem policial de noite, quase 11h30 da noite, falar que eu tenho, né? Foi uma piada mal colocada na hora certa. Mas era a única arma que eu tinha. Era minha Bíblia. Aí ele quis dar risada, ficou meio nervoso, mas falou, não, é que falaram que nós estamos perseguindo o pessoal aqui, deu a referência parecida com o seu carro e tal, mas você não tem cara de bandido, não. Pegou, me entregou e tal, falou, ó, toma cuidado que aqui é um lugar perigoso. Ele falou, cara, pode ficar sossegado, eu fico aqui todo dia, nunca me aconteceu nada, por causa da minha arma. Aí ele disse, entendi. Ok? Nós precisamos entender, a palavra de Deus é a nossa arma. Agora, é interessante também, a Bíblia diz que ela é um escudo para nós. E você sabe que já teve gente que foi salvo porque estava com a Bíblia aqui, voltando para casa, bala perdida. Pum! Pegou em cima da Bíblia. Vai ser escudo assim, né? Só Deus mesmo para dar a pontaria daquele cara, acertar em cima da Bíblia. E veja só, e eu não lembro, porque a bala entrou e ficou cravado em cima de um versículo, que era um versículo de proteção. Marcou, como se tivesse vindo com a caneta e marcado em cima. A bala ficou parada ali em cima. E era um versículo sobre Deus protegendo o seu povo. E ele falou, vai, creio nessa palavra a partir de hoje, creio realmente de pé junto nela. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz vida, ela nos guarda, traz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas pessoas estão tristes, abatidas, caindo pelas tabelas. Parece o Ian Hard mesmo. Eu sempre, né, aquele desenho que tinha na minha época, né, uns 200 mil anos atrás, era o Ian Hard, é aquele chato. Tem crente que é assim, é o crente que, ó vida, ó céus, não vai dar certo. O Ian Hard era assim, né, aquela hiena que ia atrás dos caras, tudo reclamando. Mas sabe que tem crente dessa maneira, que vai toda hora falando, não vai dar certo, vai pôr o joelho no chão e vai orar, vai crer naquilo que Deus falou. Como que pode? A palavra de Deus diz que nos alimenta, é o nosso pão diário. Escreveram até um livro, né? Pão diário. Mas tem gente que prefere o pão de alho, mas não o pão diário. Só comendo pão, não vai se alimentar na alma, no espírito, não vai ser forte, porque não tem com o que rebater. Quando você está num momento de crise, a palavra de Deus vem, o Espírito Santo traz na sua memória as palavras de fortaleza para a sua vida, mas ele só vai me fazer lembrar daquilo que eu aprendi. Ele não vai fazer você, nossa, eu nunca tinha visto esse verso e agora está aqui na minha mente. Não é assim não, querido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, mesmo quando nós muitas vezes estamos evangelizando alguém e a gente não está com a Bíblia na mão, as palavras vão saindo, porque o Espírito vai nos fazer lembrar. A palavra de Deus diz que ela é um poder tremendo. Porque quando você fala em nome do Senhor Jesus, há um poder tremendo. Na quarta-feira, quando nós estávamos aqui orando, quando nós fizemos a nossa roda de oração, e uma das visitantes estava junto com a Ana ali conversando com ela e orando com ela. E aí eu estou aqui na frente falando, e aí eu comecei a perceber junto com a Ana ali. E eu falei, ela vai manifestar na hora que nós começarmos a orar. Foi dito e feito. Aí eu pedi para que a Leila e o irmão Gessé orassem. Saí daqui da frente, fui lá do lado. Ela era a única que estava sentada ainda. Estava todo mundo em volta. Um cerco de Jericó e o inimigo cercado. Irmãos, quando eu falei,
sai em nome de Jesus. Ao poder da palavra de Deus. Não é o pastor Paulo. Toda a ação do inimigo parou ali. Ela quis voltar. O inimigo quis brincar. Mas foi repreendido em nome de Jesus. A poder. Aí depois ela acorda. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Queridos, o diabo não brinca. Mas o Senhor também não. A palavra de Deus diz que ele não dorme. Eu ronco. Ronco. Às vezes eu acordo com o meu próprio ronco. Mas a palavra de Deus disse que o guarda de Israel não dorme. Ele me guarda. Porque quando eu estava dormindo, eu era presa fácil. Mas o Senhor nos guarda. Nos livra. Há esta promessa sobre a nossa vida. E é nessa firmeza de fé que nós precisamos caminhar. De saber que o Senhor vai comigo a todo instante, a todo momento. Não importa que situação você estiver passando. E não importa a situação que você entrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça. Porque Ele disse que faria isso. A palavra de Deus diz que nos santifica do pecado. Muitas vezes o diabo começa a nos acusar de pecado. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que pecado confessado é pecado perdoado. E o diabo não pode ficar jogando no passado algo que você fez. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa e Ele lança nas profundezas do mar. E põe a placa lá. Não chegue perto. Mas muitas vezes o diabo começa a nos acusar de coisas do passado. E nós precisamos ter a fé de saber: eu fui perdoado por Jesus Cristo. O sangue de Jesus me perdoa, me purifica de todo o pecado. Então sai de perto. É nessa fé que nós precisamos caminhar. É nessa fé que nós precisamos saber que a palavra de Deus está sobre nossas vidas. Por isso eu preciso aprender, conhecer essa palavra, para fortalecer a minha alma. E tem gente que quer se alimentar só no domingo. Não dá. Você tem que ler, conhecer a palavra, estudar, orar todos os dias. Assim como você alimenta o seu corpo, se alimentar da palavra de Deus, para ser fortalecido no poder de Deus. Irmãos, o Novo Testamento diz que os discípulos estavam saindo pregando, e eles curavam, expulsavam demônios. Aí 2 engraçadinhos resolveram ir lá e fazer a mesma coisa. E aí chegou alguém endemoniado, e eles dizem: sai em nome de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João. Aí falou assim: olha, o Jesus dele eu conheço, o de vocês não. Partiu para cima deles. E a Bíblia diz que eles tomaram um cacete, que saíram correndo, e a Bíblia diz isso, pelados. Vergonha. Muitos crentes não se fortalecem, e aí vai querer lutar contra Satanás. Vai sair envergonhado. Mas nós podemos sair vitoriosos por causa do poder da palavra de Deus que está sobre nossas vidas. Nós precisamos obedecer e declarar e praticar as palavras de vitória sobre nossas vidas. Nós conhecemos algumas seitas em que as palavras de vitória estão sempre ali, né? Eu conheço pessoal que está lá no espelho do banheiro: eu sou vitorioso. Então você tem que declarar que é vitorioso durante 7 vezes por dia. Logo que acorda, quando olha no espelho. Então a pessoa chega no espelho: eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. E é um derrotado ao sair do banheiro. Não dá tempo nem de dar descarga. Já sai derrotado. Mas o que eu quero dizer não é este crer que eu vou começar agora. Declarar palavras. Você precisa declarar a palavra de Deus, fortalecendo a sua vida. Ela precisa estar escrita. A palavra de Deus, e Deus disse: olha, Moisés, hoje eu estou escrevendo em pedras. Maravilhoso isso. Hoje eu estou escrevendo em pedras. Mas haverá um dia que a minha palavra, a minha lei, será escrita nos corações, onde ninguém vai poder pegar. A palavra de Deus está escrita no seu coração, cravada,
fazendo frutificar, brotar em frutos do Espírito Santo. Nós precisamos andar nessa certeza do nosso Deus, e a palavra vem para nós. É interessante que a palavra de Deus, e eu gostaria, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Verso 12. E eu quero estar encerrando com essa palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus. Começa assim esse verso. Porque a palavra de Deus. Não é a palavra de alguém que morreu e não tem poder, de alguém que não fez nada, mas aquele que falou e tudo aconteceu. E que as suas promessas não falham. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva. Não é uma coisa, um livro qualquer que você lê e fala, ah, tá. É viva essa palavra que foi escrita há tanto tempo atrás. Quando você lê hoje, ela é viva no seu coração. E é por isso que nós temos uma dificuldade de abrir essa palavra nos nossos dias, porque o diabo não quer que essa palavra viva no seu coração. É hora de falar, chega, basta, eu vou viver a plenitude da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ou eu creio nisso, ou vou ser um hiena hard dentro da igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, e é apta para discernir o pensamento e os propósitos do coração. Querido, quando você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo vai penetrando no seu coração, e ele vai falando de uma forma que não tem mais como você falar que o pecado não é pecado, que aquilo que Deus falou não vai acontecer. Esta palavra, ela diz que ela é viva, palavra viva. Não é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e que não tem graça e poder nenhum. A palavra de Deus, quando você lê, né, tem aquela comentáriozinho, a palavra de Deus é o único livro que você lê junto com o autor, porque o Espírito Santo foi quem falou, e o Espírito Santo está habitando em você, na igreja, e é o Espírito Santo que interpreta no seu coração aquilo que foi falado lá por Isaías, por Jeremias, tudo aquilo que foi falado lá no passado, o Espírito Santo interpreta no seu coração, na sua vida, hoje, agora, para a sua necessidade de agora. Por isso, há um significado muito grande, que a palavra de Deus diz, que ela corta a carne, isto é difícil, né, cortar a carne, quando você tem um machucado. Eu ganhei de aniversário um cachorrinho, agora em dezembro. Ele está completando 2 meses e meio, 3 meses fazendo agora. E aí a gente resolveu dar um banho nele. Um cachorrinho de 3 meses. E o banho foi uma maravilha. Aí a Marili resolveu ligar o secador para secar ele. Aí virou endemoniado aquele cachorrinho. Aí eu chego e falo, meu, essa tranqueira desse cachorrinho fazendo esse escândalo todo, vou segurar ele. Peguei e segurei na boca. Ele virou, me deu uma mordida, quase que arranca a ponta do meu dedo. O ódio foi tão grande que se o tanque tivesse cheio d'água, eu tinha afogado ele. Dói! Um cachorrinho de 2 metros, com os dentinhos desse tamanhozinho, pegou aqui na ponta do dedo, dói.
A palavra de Deus diz que ela corta a nossa carne, porque vai fazer você ter que deixar coisas que você gosta de fazer, mas que são contra a vontade de Deus. E por isso, muitas vezes eu quero ficar com ele. Meu Deus, dá para passar outra hora? Não, não dá. É agora. Quando você começa a ler essa palavra, o Senhor vai cortando tudo que não presta. E muitas vezes não é fácil. É doloroso o processo. Mas em Romanos 12, 1 e 2 diz: eu rogo a vocês que não se conformem com as coisas do mundo, mas transformai pela renovação da vossa, para que vocês possam experimentar o que Deus poderoso prometeu, que é bom, perfeito e agradável. Feche os seus olhos. Sabe de uma coisa? Muitas vezes quando você quer viver segundo a palavra, você não vai ser compreendido, às vezes em casa, porque a Bíblia diz que viver a palavra de Deus ia trazer confusão dentro da nossa casa. Ia pôr pai contra filho, filho contra o pai, marido contra a mulher. E às vezes começa dentro de casa e a gente não quer a confusão, então deixa para lá. Mas saiba de uma coisa: carregar a cruz de Cristo requer sacrifício da nossa parte. Você está disposto a isso? A experimentar o poder e a graça e a misericórdia de Deus sobre sua vida? Você precisa negar-se a si mesmo e viver para Ele completamente. A palavra de Deus é como um martelo. E a palavra de Deus em Jeremias diz que ela é como um martelo que vem para esmiuçar a pedra. E sabe de uma coisa? Quanto mais mole for a pedra, é uma pauladinha só e pá, esmiuçou. Mas quanto mais duro for o seu coração, o coração petrificado, mais forte terá também que ser a martelada. E vai doer mais. Por isso é a hora de falar: Senhor, eu me rendo. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda nesta hora a te buscar de todo o meu coração, de todo o entendimento. Que a tua palavra seja uma palavra poderosa sobre a minha vida. Que eu possa andar na força do teu poder, caminhar segundo a tua graça e a tua misericórdia. E que nesta manhã, esta palavra viva e eficaz faça a diferença no meu coração. Faz diferença. Faz morada em mim, Senhor. Faz morada em mim. Abre o teu coração e fala para o Senhor. Estou falando com crentes. E se você ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia de abrir o seu coração e falar: vem morar, Senhor, no meu coração. Eu quero provar desta palavra poderosa que esse pastor está falando. Mas estou falando com a igreja, escola bíblica dominical pela manhã, que precisamos conhecer mais e mais e mais e mais da palavra de Deus, para que ela faça a diferença, para que nós sejamos a diferença neste mundo. Abre o teu coração e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar, finalizando esta parte do nosso culto pela manhã. Pai de graça, Pai de misericórdia, nós entramos na tua presença mais uma vez em nome de Jesus. E queremos te pedir que haja uma ação do teu Espírito sobre nossas vidas de uma forma tão especial. Quebra, Senhor, toda a dureza de coração. Que aquilo que a tua palavra diz, que ela é poderosa, que ela esmiuça a pedra, que seja agora sobre nossas vidas. Que sejamos, Senhor, moídos pela tua palavra, mas que há já uma construção de um vaso novo, para a glória do teu nome. Que a minha vida seja bênção aqui na terra, glória para o teu reino. Por isso, Senhor, me limpa, me lava, me purifica e me fortalece com o teu poder, com a tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua igreja reunida nesta manhã, neste lugar. Que a graça do Senhor, a paz, a misericórdia esteja sobre cada vida. Eu oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter um intervalo e depois, após o sinal, nós vamos voltar. Mas ainda temos uma música. Está aqui a equipe de louvor. Vamos sair cantando, né? Louvando e adorando ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então Aí sim. usa-me, Senhor. Sim, Deus. Essa é a nossa oração nesta manhã. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha Sim, vida. Deus, toma a nossa vida. No teu altar agora, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Para que nós tenhamos valor. Amém. Eu queria só comentar com os irmãos que no meu coração ficou a ansiedade de falar sobre o acolher de uma maneira que o coração dos irmãos fossem tocados, para abraçar de verdade esse ministério que eu creio que o Senhor colocou nessa igreja aqui. E eu acho que eu não consegui, por meio dos slides, transmitir isso para os irmãos, mas daí vem a palavra do pastor Paulo, a palavra de Deus, através da vida do pastor Paulo, e fala pra gente que a gente tem que demonstrar o amor de Deus através da nossa ação. Irmãos, não tem outro jeito de demonstrar o amor de Deus se não for amparar a vida dessas pessoas que estão aí fora. Então, que em nome de Jesus a gente queira mesmo ser usado pelo nosso Deus, como essa palavra diz. Se o irmão não tem jeito para trabalhar nesse ministério, o irmão pode ajudar de tantas outras formas, como eu coloquei, mas irmão, se envolva nessa obra. Se envolva nessa obra e nas outras obras e nos outros desafios que o Senhor tem lançado para essa igreja. Essa igreja precisa olhar para fora dessas paredes. Então que o irmão se sinta desafiado por essa palavra, incomodado por essa canção, a de fato lançar a mão do arado, como diz a palavra de Deus, e agir para que vidas sejam transformadas, porque é isso que dá sentido para a minha vida e para a sua vida. É ver vidas sendo resgatadas. É isso que gera no nosso coração a alegria da salvação, porque o céu não é só para mim, nem só para você. Jesus morreu por todas essas pessoas. Então que essa canção seja de verdade uma oração de que você quer ser usado pelo Senhor. Amém. Além do café que sempre tem, o irmão Severino disse que tem algumas coisinhas para se alimentar lá. Então, se você quiser, vamos lá, vamos sair. Sempre nessa força, querido. Deixa ser usado pelo poder de Deus. Deixe ser usado. Abre o teu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
Eu ia esquecendo do meu aviso. Hoje à noite, nós vamos ter também o privilégio de estar aqui conosco, o pastor Ched, ok? Ele vai estar pregando aqui à noite. E mais uma vez, né, eu não vou estar, porque vou estar servindo a ceia lá na nossa congregação. E né, a gente sempre deixa o pastor Valdir, quando eu estou lá na congregação, e de novo, vai ouvir o Dr. Ched. Fazer o quê, né, meu? Ok? Então, à noite, o Dr. Ched vai estar conosco, pregando no culto da noite. E ore também pelo culto lá no Jardim Batista, na nossa congregação. Ok? Deus abençoe.